vamos fazer a leitura de Efésios, capítulo 5, versos 15 a 17. Eu vou ler, os irmãos que queiram acompanhar, em suas Bíblias ou no slide. Efésios 5, 15 a 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Ainda dentro do nosso tema do ano, melhores pessoas, nós vemos nesse texto uma informação, um ensino muito importante. Nós devemos procurar compreender qual a vontade do Senhor. E aí a gente entende que o que é ser uma melhor pessoa? Não tem erro, você deve buscar agradar a Deus, cumprir o propósito de Deus na sua vida, deixar que Ele guie, e assim você vai ser uma melhor pessoa. Mas para isso nós precisamos trabalhar. Aqui diz remir o tempo, aproveitar o tempo. Os dias são maus, as dificuldades. Talvez hoje nós temos a oportunidade de fazer alguma coisa que amanhã não poderemos, ou talvez não tenhamos o amanhã. Não nos torneis insensatos. Às vezes que nós nos afastamos do Senhor, é porque nós damos lugar às nossas próprias vontades, ou algum ensino insensato. O que é o insensato? Sem conhecimento, sem verdade, falso. E aí nós temos essa pergunta: quem eu busco ser? Quem eu busco ser? Nós sabemos que nós não queremos ser melhores do que o outro, né? Há muito a comparação, e a comparação de certa forma ela é produtiva, no sentido de que eu, olhando para alguém que está se esforçando, eu também me esforço. Tem aqueles assim que olha mais para o que, quem está piorzinho aqui, né? Eu vou olhar, se ele está assim, eu vou também, né? Já tá bom. Mas a ideia de ser melhor não é comparar-se com o outro. Gosto de dar como exemplo a ideia de um esportista, que ele, mais do que vencer o adversário, ele busca vencer a ele mesmo. Até mesmo que se você tenha, por exemplo, numa corrida, um adversário, mas quem você primeiro busca vencer? É o seu próprio tempo. O seu foco é vencer a si mesmo, melhorar o seu tempo. E aí o que vai acontecer naturalmente é que você, melhorando o seu tempo, você vai vencer aqueles que estão num tempo pior. Vai deixar os adversários para trás. Na nossa vida nós temos que ser melhores. E essa ideia de ser melhor, como nós já falamos há pouco, é buscar compreender qual a vontade do Senhor e praticá-la de uma forma melhor a cada dia. Já falamos, precisamos colocar a nossa agenda nas mãos de Deus, que é exatamente isso, procurar compreender qual a vontade do Senhor. Precisamos orar mais, precisamos estudar a Bíblia. E aí, irmãos, essa pergunta ela é desafiadora, porque eu preciso fazer ela todos os dias. Quem eu busco ser? Bom, buscar está relacionado ao que eu faço. Então, qual o caminho que eu estou andando vai estar relacionado a quem eu busco ser. É uma relação direta. E o que difere então o cristão, que
nós devemos buscar ser o melhor cristão, né? O que difere o cristão do não cristão, ou o justo do ímpio? É exatamente aquilo que ele busca em sua vida. E é exatamente como essa vida se transforma. Na nossa leitura diária da Bíblia 365 de hoje, um dos textos é Provérbios 5, 23, 22 e 23. E lá fala que o perverso é cativo dos próprios pecados, são cordas que o apanham e o prendem. Ele morrerá por falta de disciplina e se perderá por sua grande insensatez. Então, repare que a vida do ímpio é ser cativo da sua própria vontade de pecado. E aqui diz que ele vai ser alguém que não tem um destino, por falta de disciplina, por falta de buscar ser o melhor, buscar o caminho do Senhor, buscar a vontade do Senhor. Ele busca a sua própria vontade e por falta de disciplina ele se perderá por sua grande insensatez. Nós lemos há pouco, né? Não sejais como os nécios, e sim como os sábios. O nécio, o que ele faz? Cativo dos seus próprios pecados. É aquela ideia, né? Não é livre para pecar, ele se tornou escravo do seu pecado. O pecado, ele virou uma escravidão. Mas como é a vida do justo, o caminho dos justos? Uma das passagens que descreve bem esse caminho do justo, é Provérbios 4, 18. O caminho do justo é um caminho para melhorar. É como uma primeira luz do amanhecer que brilha cada vez mais até o dia pleno clarear, né? Nós conhecemos na revista atualizada uma luz da aurora que brilha até se tornar dia perfeito, brilha mais e mais. Essa é a ideia de nos tornarmos pessoas melhores. E o que a gente tem para isso? Aqui falou de uma luz que vem bem escurinha e vai clareando. A partir do momento em que nós conhecemos a Cristo, nós temos esse caminho para nos tornarmos pessoas melhores. E o que nós temos para isso? Tempo. Nós temos tempo. Olha essa frase: tempo é uma oportunidade de Deus para nos tornarmos pessoas melhores. É uma oportunidade de Deus e nós devemos aproveitar. Como disse Efésios, remir o tempo, aproveitar o tempo, buscando ser uma bênção nas mãos de Deus, buscando aproveitar as oportunidades para nos tornarmos pessoas melhores. E eu queria, irmãos, nessa manhã, colocar para nós algo muito importante, que uma das coisas que precisamos entender para nos tornarmos estas pessoas melhores, uma das coisas que nós precisamos entender ou lembrar é quão limitados nós somos. Só melhora aquele que acha que precisa melhorar. Nós já falamos isso. Se nós estivermos confortável, não, está bom assim. Para que melhorar? Se nós não olharmos essa necessidade, nós não vamos melhorar. E a gente vê aqui Davi, na sua oração, pedindo para que Deus esteja mudando a vida dele, para que Deus estivesse colocando nele um coração puro e um espírito inabalável. Ora, por que ele está pedindo isso? Porque ele sabia, ele reconhecia o qual limitado era, que o seu coração não era puro, que o seu coração era um coração tendencioso a desviar, que o seu espírito não era algo firme, mas era algo que precisava ser firmado. E ele ora: cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme. É a oração que nós precisamos fazer todos os nossos dias. Esta frase aqui eu retirei, ela não consegui encontrar o autor,
Mas é exatamente isso que nós precisamos entender, que uma das características do cristão sempre será esta: ele possui uma profunda desconfiança de si mesmo e desmedido reconhecimento do poder de Deus. Ou seja, não que o cristão é um desconfiado, é alguém que não tem, digamos assim, uma confiança, né? Não, nós temos uma confiança, mas a nossa confiança não está firmada em nós mesmos. Nós temos uma firme confiança. Eu até coloquei aqui uma frase, ó, que a nossa autoconfiança sempre deve ter como base a confiança em Deus. Você tem uma autoconfiança? Você confia em si mesmo? Eu confio em mim a partir do momento em que eu sei que eu confio em Deus, que eu tenho um manual, que eu tenho um roteiro, que eu tenho um caminho que Deus me deu. Aí eu confio. Você confia no caminho que você está andando? Eu confio, porque quem traçou esse caminho, quem deu esse caminho, quem me levou esse caminho foi Deus. Então eu posso ser autoconfiante. Mas é diferente a pessoa que é autoconfiante no sentido de que esquece da necessidade de Deus, esquece de quem é, esquece o quão limitado é. E existem pessoas que acreditam: não, eu posso fazer tudo, eu sou alguém que sabe o caminho. Não, o cristão conhece a sua fraqueza e a teme, e ora pedindo a Deus: cria em mim, ó Deus, um espírito inabalável, um coração puro, um espírito confiável. Esse era o desejo de Davi e deve ser o desejo de cada um de nós. E aí, irmãos, olhar para si mesmo e reconhecer que em si mesmo não resta esperança, não resta nada a não ser um caminho mau, como nós lemos há pouco, sem Deus nós somos como o ímpio que está cativo dos seus próprios pecados, mas com Deus nós somos como o justo, que vai dia a dia iluminando, crescendo, se tornando uma pessoa melhor. Então, olhar para si mesmo e perceber que nós somos pecadores, mais do que um aspecto negativo, ele é algo muito positivo. Olhar para si mesmo e perceber que não resta esperança e salvação, não é algo que nos leva ao desespero, é algo que nos leva a confiar em Deus. E eu separei 2 textos que nos trazem essa ideia de, com a ajuda de Deus, não estamos derrotados, não estamos presos à nossa própria vontade, ao nosso próprio pecado, à falta de disciplina. É Deus que move o nosso coração para nós fazermos, para nós realizarmos a vontade dEle. E nós podemos então vencer o pecado. 1 João 5,18. 1 João tem essa fala, né? Sabemos, essa palavra muito importante para nós. Em que eu creio? Eu creio no poder de Deus. Por isso eu sei, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, o guarda. Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Não vive perdido. Somos guardados por Deus. Estamos seguros. Deus intercede por nós. E mesmo vivendo no mundo, somos livres do mal, como diz lá em João 17,15. Deus nos liberta. E podemos dizer isso, sim, sabemos, o maligno não nos toca, no sentido de que ele não tem poder para nos derrotar. Ele nos tenta, às vezes nós ficamos abalados, às vezes nós pecamos, mas ele não tem poder sobre a nossa vida. Nós estamos seguros em Jesus. A outra passagem é Judas 24. Judas só tem um capítulo. O versículo 24
fala que Deus é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Deus nos guarda de tropeços e nos apresenta na sua glória, nos leva, nos sustenta, e em Deus nós temos força para prosseguir. Eu gostaria nessa manhã que nós pudéssemos meditar nessa pergunta: quem eu busco ser? Já falamos que ser uma melhor pessoa não está relacionado ao quanto de coisas que eu faço, a quem as pessoas acreditam que eu sou. Até mesmo você pode ler, a Bíblia e orar todo dia, mas você está realmente se tornando uma melhor pessoa a partir dessa leitura que você está fazendo, da sua oração? Você pode aprender mais de Deus, dos caminhos de Deus, mas não estar aplicando isso. Nós somos pessoas que têm sempre, a dificuldade. Há uma luta que nós precisamos seguir para mantermos firmes. Quem eu sou? Quem eu sou está relacionado a quem eu estou buscando dia a dia, na semana, a partir do caminho que Deus está traçando para mim. E nós podemos ter a certeza de que nós, em Cristo, somos sim pessoas vencedores, somos pessoas que estão no caminho do Senhor, e Ele está nos guardando de todo mal. Vamos fazer mais uma oração? Pai querido, nós agradecemos a Ti, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Estamos reunidos como igreja para, ó Deus, pensarmos mais uma vez em nossa vida, em nosso ministério, nos nossos dias, Senhor Deus. Ó Pai, enfrentamos dificuldades, como nós lemos em Efésios, os dias são maus, mas que nós possamos remir o tempo, aproveitar as coisas boas que nós temos para fazer, crescer nessa graça, no conhecimento do Senhor, andar, ó Pai, conforme os seus caminhos. Pai, perdoe os nossos pecados, ó Deus, e nos ajude, ó Pai, para que nós estejamos crescendo mais no caminho do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.